Tá, eu só estava estourando meu tempo, mas eu só vou falar também que, para comentar, que também tem outros fertilizantes à base de fonte de fósforo, que tem os superfosfatos simples, que é um outro tipo de fertilizante, e um outro que é o superfosfato triplo. A ideia aqui é que eles são mais ricos em fosfato do que os outros. Esse aqui, o superfosfato simples, ele é feito da reação dessa molécula aqui, né? Que é um complexo já com o cálcio aqui, com ácido sulfúrico. E aí aqui a gente acaba produzindo esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o fosfato diácido ali, estão enxergando ali, ó? Fosfato diácido de cálcio. Enxergaram ali? Então esse fertilizante aqui ele é bastante rico em fosfato, certo? E um outro jeito de fazer os fertilizantes mais rico ainda em fosfato é fazer a mesma reação, vejam que é o mesmo reagente aqui, a origem do fertilizante, o mesmo reagente que está aqui, só que a reação, em vez de ser feita com ácido sulfúrico, ela é feita já com um ácido que também tem fosfato. Aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico não tem fosfato, certo? E aqui tem. E aí, então, aqui a gente vai ter uma reação que vai também formar o fosfato diácido, estão vendo ali o fosfato diácido de cálcio? Só que ela vai ter, esse tipo de fertilizante vai ser mais rico em fosfato, que é porque a própria reação já foi feita com ácido fosfórico também, né? Aqui ela foi feita com ácido sulfúrico, certo? É as que até eu já fui dar uma estudada, porque na química a gente não vai até essa parte aqui, mas na agricultura eu vi que o interessante aqui como é que eu vou dizer, faltou a palavra agora. Isso não é sugestão, seria melhor dizer, na indicação, acho que na indicação agropecuária, digamos assim, né? No receituário agropecuário aí, interessa bastante a porcentagem do pentóxido de fósforo, que já é dois fosfatos aqui, né? Eles formam esse dímerozinho aqui, chamado pentóxido de fósforo. E o receituário agronômico é esse, é dizer quantos por cento de pentóxido de fósforo tem o fertilizante. Óbvio que quanto maior a porcentagem, maior quantidade de fósforo que é fornecido ali no solo, né? E é isso. Então, claro que aqui eu não estou indo na parte da agronomia, né, pessoal? Não sou formado, não sou agrônomo, sou químico. Então, eu vou na química da coisa aqui, que é a função aqui da disciplina, né? Disciplina de química, certo? Mas é claro que vocês são alunos de várias disciplinas e vocês vão começar a enxergar lá nas áreas, na parte técnica, quando o professor explicar as coisas, vocês começam a se lembrar da química das coisas, né? Essa é a ideia. Bom, então agora eu vou adiante e a gente vai começar a ver aqui, então, os sais básicos, que seguem a mesma lógica dos sais ácidos, só que o contrário. Em vez de lá no ácido, quem reagiu de forma incompleta eram os ácidos, né? Nos sais ácidos. E aqui, como o sal é básico, quem reagiu de forma incompleta foi a base. Então vejam que, por exemplo, essa base aqui, o hidróxido de alumínio, se ela reage de forma completa, ela libera 3 OH- na solução. Só que alguém fez o ácido clorídrico reagir com o hidróxido de alumínio e a base de hidróxido de alumínio acabou perdendo só um íon OH-. Então, se ela perdeu só um íon OH-, a gente vai fabricar um cátion aqui, ó. E o cátion vai ser Al ou H2, e isso aqui tudo vai ter carga mais, porque só saiu daqui um OH-, entenderam? O alumínio ele era 3+, e o OH- é menos. Como tem 3 OH-, dá certinho, carga zero. E aqui, se ele perder só um íon OH-, o cátion vai ficar Al ou H2, tudo isso é mais. Já o ácido clorídrico, quando perdeu o íon H+, ficou Cl-. Então aqui o sal está neutro, não tem carga nenhuma. Só que vejam que o sal ele tem íons OH- para perder. Então é por isso que a gente chama ele de sal básico. Eu acho bem fácil isso, tá? Como é que é a nomenclatura? A nomenclatura a gente começa pelo ânion, então ele é o cloreto, beleza? Cloreto. E aí é que vem. Se ele tem 2 íons OH- para perder, a gente vai chamar ele de dibásico. Cloreto dibásico de alumínio. Alumínio, como sempre, tem número de oxidação mais 3, então não precisa botar o 3 em romano aqui, tá? Ou outro jeito de nomenclatura é dizer que ele é dihidroxi, porque são 2 hidróxidos, dihidroxicloreto de alumínio. Eu já acho bem mais esdrúxula essa nomenclatura, mas fazer o quê? Né? Eu gosto mais da primeira. Cloreto dibásico de alumínio. Mas existe essa nomenclatura aqui também, dihidroxicloreto
cloreto de alumínio, tá? E a reação aqui é isso, é uma reação incompleta da base. Vejam que está bem certinho aqui, eu dei uma olhada rapidão antes de falar aqui. Quer dizer, na hora de falar eu já dei uma conferes aqui, vi que está certinho, ó, tem um e um H+, liberou um OH-, produziu uma água aqui. Então aqui não está errada as águas, tá? Bom, eu acho que eu não passei nenhum, acho que eu não deixei nenhum errado para trás, né? Eles iniciaram errado, mas acabaram certo. Aqui eu tenho, de novo, o ácido clorídrico reagindo com outra base, o hidróxido de cálcio, né? O hidróxido de cálcio, se ele reagir de forma completa, ele produz 2 íons OH-, mas percebam que ele liberou só um OH-, né? Ele liberou um OH- e ficou esse cátion aqui, ó, CaOH+, porque o cálcio é 2+, né? É metal alcalino terroso, grupo 2, da família 2 lá. Tá? Então aqui a gente ficou com o CaOH+, e o Cl é menos, tá certinho, carga zero aqui no sal. Só que ele é um sal básico, ele tem íons OH- para perder, certo? E aí qual é a nomenclatura disso? Aquela bem simples que eu acho, que é cloreto, que veio do ácido clorídrico, cloreto mono básico de cálcio. É isso. Então dá bem para entender. E a última aqui nomenclatura é essa, ou então tu diz que ele é o mono, só tem um, né? Monohidroxicloreto de cálcio. E aqui de novo o mesmo esquema, o cálcio sempre é 2+, então não precisa botar o 2 em romano aqui. E aqui também eu já dei uma conferida, eu vi que está certo, ó. Ele tem um H+ aqui, com um OH- aqui, fabrica uma molécula de água ali, né? Entenderam? É isso aí. É bem fácil, né? Eu falei aquela hora que é fácil, né? Às vezes falando assim parece, nossa, mas como é que eu vou saber quando é que é sal neutro, sal ácido e sal básico? É bem fácil. Quando for um sal ácido, posso voltar aqui, tu vai bater teu olho e vai enxergar. Aí, tem um H+ aqui no meio aqui, então é sal ácido. Quando for sal básico, tu vai bater teu olho e vai enxergar. Tem o OH- para perder aqui, então é sal básico. E quando não tiver nenhum dos dois é porque é neutro. Fácil, barbado. Certo? Então agora vai vir o que na química se classifica como sais mistos. O que é sal misto? É que na verdade ele é um sal formado por um ácido que reagiu com duas bases ou o contrário. Uma base que reagiu com dois ácidos. O que quer dizer isso? Naquele meu exemplozinho genérico lá, bem no início Posso até voltar lá. Vamos voltar rapidão aqui, não custa nada. Aquele meu primeiro exemplozinho genérico aqui, eu dizia que o sal ele é formado por um ácido e uma base. Claro, funciona para o meu exemplo genérico. Mas agora que vocês já estão mais maduros aqui no assunto, dá para formar o sal de um ácido com duas bases. Ou o contrário, uma base que reagiu com dois ácidos, entenderam? Mas toda a outra lógica é tudo igual. Tudo igual. E cada vez que tivermos essa situação, isso vão ser os sais mistos. Estes serão os sais mistos, né? Os sais mistos. Então aqui eu peguei dois exemplos. Ó. O primeiro exemplo eu escolhi esse aqui. É ácido sulfúrico. Nossa, cara, olha só. Eita, Lele. Para aí que eu tenho que corrigir isso aí. Sulfúrico. Com hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e sulfuro. Aqui estava certo, era só o clorídrico. Tá. Tá, acho que o resto estava tudo certo, né? Bom, só falta achar outro erro que eu arrumo de novo. Então vamos lá, voltando. Ácido sulfúrico, beleza? Reagiu com hidróxido de sódio e reagiu com hidróxido de potássio. Então vejam que o ácido sulfúrico, quando ele reage, ele produz dois íons H+, e sobra o ânion sulfato, né? Sulfato. E esse ânion sulfato ele é 2-, então para contrabalancear o 2-, eu vou precisar de dois cátions. E pode ser que um cátion tenha vindo do hidróxido de sódio e outro cátion do hidróxido de potássio. Por isso que a gente vai ter esse sal aqui, NaKSO4. Isso aqui é um sal misto, porque dá bem para ver que o sal ele é formado por um ânion e dois cátions diferentes, ó, diferentes cátions, sabe? Então acho que também é bem fácil ver, tu bate o olho e vê que o sal é sal misto, né? Tu tem um tipo de ânion para dois tipos de cátion, certo? E aqui na água, eu conferi aqui, tá certinho, o ácido sulfúrico libera 2 íons H+, aqui libera 2 OH-, vai dar duas moléculas de água.
Aqui então eu tenho outro exemplo, então, ó. Eu tenho uma base só, hidróxido de cálcio, tá certinho aqui, que reagiu com ácido clorídrico e ácido bromídrico. A base, quando reagir, vai liberar dois íons OH-. Aqui um H+, daqui, um H+, daqui, forma duas águas. Beleza. E o cátion, que é o cálcio é 2+. Então, a gente vai ter o cálcio 2+, e vai precisar de duas cargas negativas para contrabalancear isso. E as duas cargas negativas vão vir de dois ácidos. Um ânion vai vir do ácido clorídrico, que é o cloreto, e o outro ânion vai vir do ácido bromídrico, que é o brometo. Então, o nome do sal, lembre que a gente começa a nomenclatura pelos ânions, né? Então, fica cloreto, brometo de cálcio. Parece até maluco esse nome, né? É bem raro, assim, a gente não usa muito esses sais aqui. Não é tão comum, assim, sais mistos, né? Mas é possível, né? E existem, né? Então, esse nome desse sal aqui é cloreto, brometo de cálcio, certo? Aqui, de novo, ó, liberou um H+ aqui, outro H+ aqui, dois OH- aqui, forma duas moléculas de água. Tranquilo, né? Então, esses são exemplos de sais mistos, tá? Agora, eu vou explicar para vocês o que são sais hidratados. É o seguinte, alguns sais, quando se formam, então, por exemplo, quando é que se forma um sal? Reage o hidróxido de cobre, né? Reagiu com ácido sulfúrico, por exemplo, então eu posso simbolizar o hidróxido de cobre, ele já está solúvel, na prática é o cobre rodeado por molécula de água, certo? E o ácido sulfúrico, quando coloca em água, produz o ânion sulfato. Então eu posso imaginar que é o ânion sulfato rodeado por molécula de água também. Quando eles se combinam, eles formam o sal sulfato de cobre. Beleza? Já estudou isso aí já. É um sal neutro, por exemplo, né? Só que o que vocês vão perceber é que vários sais que existem assim para vender, ou existe o sal daquele jeito, vários sais eles são hidratados, ou seja, sempre na composição química do sal vem escrito isso, vezes tantas moléculas de água. Pessoal, o que quer dizer isso? A gente volta e meia tem aluno que pensa assim, professor, depois a gente estuda o cálculo em mol, né, e vai fazendo o estudo das proporções das coisas, e volta e meia tem aluno que pergunta assim, mas eu conto essas moléculas de água aqui ou não conto? Conta sim, porque é isso que eu quero explicar para vocês. Esses sais hidratados, no momento em que eu tenho o cátion e ele encontra o ânion e forma o sal, para cada molécula de sal, no caso esse exemplo aqui, para cada molécula de sal, 5 moléculas de água estão grudadas nessa molécula de sal. É um jeito bem grosseiro de explicar, mas é isso. A cada uma molécula do sulfato de cobre, 5 H2O estão grudados neles ali. Essa é a explicação. Não é um jeito meio tosco de explicar, parece, mas eu vou mostrar o desenho para vocês aqui. O que quer dizer o grudado? Quer dizer o seguinte. Quando a gente tem o cobre em meio aquoso, esse átomo de cobre ele atrai as moléculas de água, que tem aquela explicação que eu fiz para vocês, né? As moléculas de água vão rodear o cátion aqui, vão hidratar ele, né? A gente tem o íon hidratado aqui. E aí tem um detalhe, pessoal, que é o seguinte, ó. Vou explicar isso para vocês aqui, ó. Podemos sair aqui que eu quero mostrar um detalhinho, vamos abrir a tabela periódica aqui. Os metais, que são, a gente diz, metais pequenos, né, que tem poucas camadas de elétrons, o núcleo atômico não é tão grande, então quer dizer que o tamanho do cátion é pequeno, entenderam? Por exemplo, lítio, sódio, potássio, eles têm tamanhos de átomos não tão grandes assim, né? Tem poucas camadas, aqui já começa a aumentar do potássio para baixo aqui, né? Mas são pequenos, e ainda quando eles perdem elétrons, diminui mais ainda de tamanho, tá? Só que a partir daqui assim, mais ou menos do período 4 aqui, ó, esses elementos aqui, por exemplo, a gente estava vendo o cobre, né? Eles já começam a ser um cátion não tão pequeno assim, entenderam? Ele é um cátion, mas ele não é tão pequeno assim. E outra, além esses metais aqui, além de muitos já não serem pequenos, já serem tamanhos maiores, o tamanho do cátion é um tamanho razoável, eles muitas vezes também têm cargas mais do que monovalente, eles não são cobre mais, ele é o cobre 2 mais. A gente tem, por exemplo, níquel 2 mais, sabe? Então ferro 3 mais. Então, o que eu quero dar de dica para vocês, não é uma decoreba, né? A gente não precisa decorar essas coisas, mas uma dica de se saber é o seguinte. Deixa eu arrumar o mouse aqui. Uma dica de se saber é a seguinte. Vai estourar o tempo aqui, parem.